Olá, então, alunas do curso do Mini História. Eu sou a professora Juliana Fraga e eu vou estar fazendo esses vídeos, ele é um complemento das nossas aulas de quarta-feira, certo? Então, vamos lá. Esse vídeo de hoje, ele é organizando a mini história. Para que esses vídeos vai ajudar vocês? Porque a gente vai apresentar no final do curso mini histórias feitas com os nossos alunos, para a gente ver aonde que vão estar nossas dúvidas, como que a gente vai fazer esse processo de uma maneira que facilite o trabalho de vocês, professoras, mas que esteja muito vivo o trabalho dos alunos, que é o principal para nós, né? Essa questão de ter os trabalhos dos alunos. Então, vamos lá. Vocês lembram do mapa que a gente viu na aula? Então, o ciclo se inicia com a formação das perguntas. Questionamentos são trazidos pelos professores antes do início das atividades escolares. Então, assim, o professor, a gente fala muito do aluno das 100 linguagens. E nós também precisamos falar desses professores que têm que ter essas 100 linguagens. Porque quando a gente fala em linguagem, a gente fala em olhar, em atividade, em brincadeiras feitas pelas nossas crianças, né? E esse professor, ele tem que estar com um olhar muito atento para essas atividades realizadas pelos nossos pequenos. Então, o que acontece? Através dessas perguntas, que é a primeira parte, né? Para mim começar a iniciar a mini história dos meus alunos, a partir daí surge um currículo com o intuito de investigação. Então, essas perguntas, elas vêm através do trabalho com as crianças, que é sempre investigativo. As crianças, elas estão sempre investigando tudo que está ao redor dela. Então, assim, a gente tem, não existe uma receita. É assim que se faz a mini história. Existe uma maneira que a gente possa ampliar os nossos meios para buscar essas mini histórias, para formular melhor. Mas cada professor vai fazer da sua maneira, assim como cada criança vai criar a sua mini história durante toda a vida dela, né? Então, a gente, nesse momento, nós somos um mediador e a criança é a protagonista, né? Como sempre falou o nosso pedagogo Loris Malaguzzi. Então, a observação, né? Depois vem a observação, o registro, a coleta de materiais. É importante para a formulação e direcionamento dos projetos, certo? Então, observar e documentar as estratégias de compreensão e descoberta, os modos de raciocinar e os processos de aprendizagem de cada um, quando a gente fala do indivíduo. Porque quando a gente trabalha com as crianças e divide eles até em mini grupos para poder realizar algumas pesquisas, a gente tem a certeza que cada indivíduo aprende de uma forma. As nossas crianças, a mesma coisa. Eles vão aprender de formas diferentes. E aprendendo de forma diferente, o que nós vamos ter? Respostas diferentes. Mas, para isso, eu preciso estar dentro dessa pedagogia da escuta. Eu preciso escutar as minhas crianças, eu preciso ter aquela rodinha de conversa que nós costumamos ter no início da tarde. Lá em Reggio Emília, eles chamam de assembleia e é feito no final da tarde. Eu já falei isso em alguns cursos, dessa importância de fazer no final do dia, antes das crianças irem para casa, né? Uma retomada dessa observação, desse registro, todos os dias, porque todos os dias pode ter uma história muito interessante. E a partir dali eu faço o registro, a coleta de materiais e deixo o direcionamento para o meu projeto, porque é a partir dessas descobertas que nós vamos iniciar o nosso projeto, a partir daquilo que a criança está nos trazendo. Então, depois disso, a gente tem a organização das observações e dos materiais, certo? Então, assim, eu já tenho ali, eu tenho as fotos, eu tenho escritos relatos, eu já tenho o projeto que eu tô trabalhando com as crianças, né? Um exemplo, claro, tá?
eu estou trabalhando o projeto, um aluno lá trouxe a questão que ele viu no pátio da escola nascer uma planta diferente. Aí eu resolvi trabalhar com os meus alunos o projeto do meio ambiente, da onde vem e como nascem as plantas, correto? Porque veio essa ideia das crianças. E aí eu fiz tudo aquilo que eu faço. Pergunto para eles da onde que vem, mas como que é assim mesmo, faço todos os questionamentos. A partir daí, nesse momento aqui, quando eu estou na organização das observações dos materiais, eu já estou realizando a coleta quase final. Então, é uma ação objetiva reunir o que há de mais significativo foi coletado. Então, é aqui nesse momento que eu vou passar o meu olhar e ver aquilo que é importante, né? Coleta-se materiais, evidências e tudo que foi planejado, registrado, né? Transformados em experiências sobre a forma de diferentes linguagens. Até porque cada criança é uma. Então, eu preciso, enquanto professor, depois de tudo realizado, ainda fazer uma seleção desses materiais. Que materiais são esses? Fotos, registros, relatos das atividades realizadas com as crianças. A análise e interpretação das observações. Então, eu tenho que me permitir, né, interpretar e coordenar as ideias encontradas, bem como de formular conceitos a partir de uma organização. Então, o que eu preciso, né? Eu tenho ali várias coisas acontecendo naqueles relatos que eu escrevi. Eu tenho várias questões, várias fotos. O que eu preciso criar dentro dessa mini história? Aquilo que foi mais importante para o desenvolvimento do aluno, né? Eu preciso passar em mini histórias aquilo que foi tão importante para ele. Então, eu posso pegar, se for ali do primeiro semestre, né? Como é que foi a chegada? É importante a chegada daquele aluno na escola? Foi importante para ele o primeiro dia? Ele relatou algo diferente? Como que ele se sentiu na escola? Eu fiz algum registro de foto? Então, ok, essa análise é importante. E aquele dia, esse dia já não foi tão importante para esse aluno. Então, eu vou fazendo, eu vou selecionando momentos que é importante para o desenvolvimento dele. E para aquilo, e o mais importante, né? O que é importante para o nosso aluno. Como que ele me apresentou a resposta daquilo que está sendo trabalhado, né? Qual foi a ideia que ele trouxe, né? Porque de repente a gente está trabalhando lá um projeto e aquele aluno descobriu algo novo no pátio e trouxe para nós. O que a gente fez? A gente registrou através de fotos, através de escritas e nesse momento a gente está fazendo a análise daquele material. Na finalização do ciclo, né? Porque vocês imaginem que aqui vocês estão com aquele mapa que eu apresentei na aula, certo? Com a reformulação das perguntas e planejamentos da resposta, é possível perceber a participação das crianças, a escuta pelos professores e o direcionamento das ações. Então, na finalização, quando a gente vai lá para o final, quando a gente vai enxergar ou uma exposição ou enviar para casa, como vocês querem fazer enviar essas mini histórias, também é uma escolha da turma, é uma escolha junto com o professor, né? Eu já fiz mini história através de exposição, eu já fiz enviando para casa, eu já fiz através de reuniões, já enviei de várias formas para as famílias. A exposição é sempre muito legal, né? Até depois eu vou ter um vídeo só com ideias de exposições de mini história. Porque a exposição traz a família para próximo da escola. E a gente também pode, em algum momento, se alguma criança, algum aluno levantar alguma coisa que a família fez, família passou um final de semana em tal lugar e a criança lembrou de algo que está trabalhando na escola, a gente também pode pedir esse registro para a família. Porque quando a gente fala em mini história, quando a gente fala e estuda o pedagogo Loris Malaguzzi, o que a gente tem? A família, comunidade e escola. Então, na criação dessas mini histórias, nós não podemos esquecer o nosso princípio.
Isso é o principal, professoras. Então, ninguém vai dizer que tem que ser assim a tua exposição, tu tem que entregar assim a tua mini história, mas tu precisa ter a essência, que é a escuta, que é perceber a criança, que é trazer a família para dentro da escola. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa com as crianças, né? Lembra que eu falei lá que eu botei só para ilustrar? A gente vai juntos escolher sempre o que queremos trabalhar, né? A gente vai ter um tema central que alguém dos nossos alunos trouxe, e a partir daí nós vamos ter vários assuntos a ser trabalhado. E aí nós estamos trabalhando junto com as crianças essa pedagogia da escuta, que é muito importante. Então, sempre dentro desse tema central, é a partir daí que vai sair as nossas mini histórias. Bom, professores, como eu falei, essa aula é um complemento da aula que já foi dada. Anotem suas dúvidas e me procurem, porque a gente vai ter muitas dúvidas na nossa caminhada, mas é muito importante e muito gratificante esse trabalho realizado com os nossos alunos. Até a próxima aula!